falar de Augusto e ao mesmo tempo extremamente gratificante, porque falar de um filho que, apesar da pouca idade, mas que deixou um legado e um exemplo para todos nós que devemos seguir o Santo Evangelho, João, como você nos falou: amor ao próximo, amor aos pobres, respeito a cada um, cidadão e cidadã, e amor, sem buscar a quem, nem cor, nem partido. E assim foi a história de Augusto desde criança, porque graças a Deus, Dona Zezé sabe perfeitamente disso, fomos criados numa estrutura de família extremamente religiosa, onde os limites, o respeito, o carinho, o amor prevaleciam, a atenção, o olhar prevaleciam. E eu tenho de agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de fazer a mesma coisa com meus filhos. Depois da partilha de Augusto, tomei conhecimento que ele disse que aprendeu a enxergar os pobres e amar os pobres desde quando eu cantava as cantigas de Niná, para ele e Renata, que falava e chamava-se uma que eu nem me lembrava mais de toda, que era a Balada da Caridade, onde fazia exatamente uma comparação entre o que nós temos e o que o pobre não tem, o que nós passamos de bom e o que o pobre passa de dificuldades. E esta balada, inclusive, está aqui nesse livrinho, e depois vocês vão ter a oportunidade de ver. Então, gente, isso é muito gratificante para uma mãe que cria o seu filho, amando, respeitando e trabalhando pelos menos favorecidos. Assim foi a história de Augusto. Desde o princípio, uma criança extremamente intensa, verdadeira, que no Colégio das Damas, a diretora dele, que era a irmã Inês, dizia: Cláudia, esse é o meu juiz. Ele tinha 7 para 8 anos, quando fazia uma grande trela, e sempre também como muito inteligente, foi trelozinho, certo? Ele dizia: fui eu, irmão. E os outros ficavam escolhidos. Ele dizia: mas foi fulano, fulano e fulano comigo. E a irmã dizia: por isso é que Augusto é meu juiz, porque ele diz quando é e ainda mostra, aponta os demais, partilharam da brincadeira do que não devia acontecer. Intensamente estudioso. Falava que todo mundo sabe que Augusto pronunciava, que muitas vezes a gente ficava encantado pelo vocabulário, pela maneira, pelo carisma. Então nós temos de agradecer a Deus a presença de Augusto, porém curta no nosso tempo, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Para o nosso tempo foi muito rápido, 34 anos. Mas para o tempo de Deus, com certeza, à luz da fé, nós enxergamos de uma outra forma, que ele precisava ir para interceder por nós, como anjos, como disse a minha amiga Marcia. Então, o que eu posso dizer a vocês, que Augusto teve uma adolescência como todos os adolescentes. E muitas vezes até minhas amigas diziam: Cláudia, tu não acha Augusto muito inteligente, não? Tu não acha que Augusto tem algo diferente, não? E eu dizia para elas: nada de diferente. Augusto é um menino que teve oportunidades, bons colégios, os pais que estiveram sempre presentes, bons livros, bons brinquedos. Ele tem que dar conta do recado dele, porque ele recebe tudo o que uma criança precisa para se desenvolver. Chegávamos em Alagoinha, ele pequenininho, que vocês vão ver também nesse livreto. Mamãe, conheci, muitas pessoas conheceram minha mãe aqui, sabe? Rígida, rigorosa, e os meninos ficavam já esperando o final de semana. Quando o carro chegava, eram meninos bem pobres, corriam. Não esperavam nem que Augusto tirasse os brinquedos dele. Eles mesmo tiravam, já conversavam espalhado no terraço, e mamãe chegava e disse: Laura, esses meninos estão muito sujos. E eu, com medo dela, botava os meninos pelo muro, dava banho tudinho, trocava a roupa, que já tinha roupa de Augusto lá reservada, e botava os meninos para brincar. Eu disse: mas Laura, esses meninos estão com piolho. Mamãe, os piolhos eu não posso tirar agora, eles ficam no educo. Mas sempre eduquei meus filhos de uma forma
dessa maneira. E é essa maneira que ainda continua a minha jornada, amando imensamente a todos, respeitando a todos e exigindo também o que é de direito e o que é de justiça. Isso Augusto soube fazer, porque nós passamos para ele tudo isso, porque a formação e a educação que Augusto teve, doméstica, acadêmica, foi exatamente pautada na justiça, na coragem e na verdade. Não ter medo, meu filho, quando a gente tem dúvida, trilhe a verdade, porque você não se perde. Esses foram os ensinamentos que nós recebemos. Então, o ensinamento de Augusto construiu o seu caminho com o nosso apoio. Quando foi com 18 anos, doutor Armando, que queria já ser político, nós dissemos: não, Augusto, você tem que terminar seu curso de Direito, você tem que fazer a sua faculdade, você tem que fazer um concurso, porque é o que eu sempre que nós colocamos, e o senhor sabe disso pelo seu histórico. Política não é negócio e nem benefício próprio. Política é missão. E essa missão Augusto cumpriu no seu tempo aqui na terra, com muita dignidade, com muita coragem, sem medo, porque nós não podemos ter medo. Jesus disse a Pedro: não tenhas medo, vai em frente. Homem de pouca fé, quando se tem medo. Então nós precisamos fazer de Pesqueira esta cidade de homens e mulheres corajosos para enfrentarmos os desafios de todas as perdas dessa cidade, para resgatar a Pesqueira do que ela precisa ser resgatada. E tenham certeza que os pesqueirenses que aqui estão e todos os que não puderem vir deverão ter uma consciência nítida que nós temos de mudar esse governo estadual que aí está. Devemos mudar, porque teve na última eleição, doutor Armando, nas duas últimas, 80% dos votos dos pesqueirenses. Na segunda teve 82%. Doutor Eduardo não teve respeito ao nosso voto. Doutor Eduardo não teve respeito aos eleitores e ao povo de Pesqueira. E digo com todas as letras: traiu o povo de Pesqueira, e na região nenhuma cidade teve uma estimativa de voto para ele de Pesqueira dele. Nós não podemos votar em quem nos trai. Nós não podemos acreditar naquelas pessoas que não são comprometidas com o povo. Então vamos continuar nessa jornada com o exemplo de Augusto, seguindo as suas pegadas. Vamos trabalhar, nos unir, como Augusto disse, como Juraci disse, independentemente de classe social, de etnia. Vamos fazer como nós temos hoje, com a nossa presença, o pré-candidato doutor Armando, que Augusto disse: mamãe, tenho certeza que fiz a melhor escolha. E realmente fez. Doutor Armando, estamos prontos, de braços e mangas arregaçadas, como disse o nosso prefeito Maurinho, meu conterrâneo, para fazermos desta região crescer, principalmente essa micro-região aqui, Pesqueira, Alagoinha, Poção, Sanharó, porque estão precisando de um homem que tem um olhar diferente e acreditando na nossa gente, porque nós precisamos realmente dessas mudanças. Nós não podemos continuar em Pesqueira com a política de 4 paredes para serem resolvidos assuntos que devem ser do povo, porque ninguém tem voto, quem tem voto é o povo. Não porque eu dou 300 para lá, 300 para cá, 300 para lá. Não se faz assim, que Pesqueira não é mais curral. Pesqueira precisa demonstrar aqui e agora, porque Augusto sempre disse, a coragem de enfrentar todos os desafios, mas que nós tenhamos o progresso para essa cidade, que já foi uma cidade que teve tanto, que hoje está só lá tinha isso. Não podemos continuar e tenho certeza, doutor Armando, que o senhor vai nos ajudar. Com toda dor, com todo o sacrifício que estamos vivendo, mas estou pronta, estamos prontos para trabalhar por doutor Armando, por João Paulo e por Paulo Rubens Santiago. Faremos sim, né? Faremos
momento de homenagem ao Augusto, por que não? Porque era um garoto e amou muito a política, mas a política da transparência, da verdade, da seriedade, do amor ao próximo e principalmente aos menos favorecidos. Obrigada por tudo e agradeço imensamente a irmã Angélica, a direção do colégio onde estudei. E quero aqui registrar e deixar um apelo, que essas rosas sejam entregues ao Sagrado Coração de Jesus, que hoje é o